Então diz assim o Senhor, Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 33. Escutem outra parábola. Havia um homem, dono de terras, que plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu nela um lagar, edificou uma torre, arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. Quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que cabiam a ele. Mas os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram o outro e apedrejaram ainda outro. O dono enviou ainda outros servos em maior número, e os lavradores fizeram a mesma coisa com eles. Por último, o dono da vinha enviou-lhes o seu próprio filho, pensando: o meu filho eles respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e ficar com a herança dele para nós. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o dono da vinha, que fará àqueles lavradores? Jeremias, capítulo número 7, versículo número 25. Desde o dia em que os pais de vocês saíram da terra do Egito até hoje, muitas e muitas vezes, todos os dias, eu lhes enviei todos os meus servos, os profetas, mas vocês não me quiseram ouvir, nem atenderam, foram teimosos e fizeram pior do que os seus pais. Aleluia. Somente aqui, irmãos, até aqui, vamos buscar o Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, meu Pai, oramos a Ti em nome de Jesus agora, Senhor, pedindo a Ti, Senhor, que a Tua graça se manifeste na Tua igreja, Senhor. Vem sobre nós, Senhor. Manifesta-te agora, Senhor. Ó Deus, nos unge com o poder da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo fale alto, Senhor, agora aos nossos ouvidos, Senhor. Papai, mexe com as minhas emoções, Senhor. Ó Deus, manifesta-te neste lugar, revelando o poder da Tua palavra, revelando a Tua verdade, revelando aquilo que Tu queres, Senhor, falar à Tua igreja, ao Teu povo, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu Te peço, Senhor, ó Deus, me usa agora no poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Oh, preenche, Senhor, preenche mais uma vez o meu coração, a minha mente, Senhor, com o Teu poder, Senhor, para que dos meus lábios saia, Senhor, Pai, oh Deus, aquilo que está no Teu coração, Senhor, aquilo que Tu queres falar, Senhor, e entregar a nós, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu Te peço, Senhor, glorifica o Teu nome através desta palavra, Senhor, e nos edifica em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia, graças a Deus. Irmãos amados, existem situações na Bíblia, circunstâncias na Bíblia que demonstram assim claramente o coração de Deus, Eu lembro assim claramente uma passagem bíblica que eu gosto muito, de quando o povo de Israel estava ali no deserto, saindo do Egito, estava no deserto,
e de repente chegaram até o Monte Horebe, né? Monte Sinai. Horebe e Sinai são o mesmo monte, né? Tem dois nomes. Chegando ali, Deus chamou Moisés para o monte, onde ele ficou 40 dias e 40 noites, recebendo as revelações do Senhor, recebendo ali as tábuas dos 10 mandamentos. E a Bíblia diz que quando Moisés subiu ao monte, Deus desceu sobre o monte, e a Bíblia diz que o monte tremia e era preenchido pelo fogo, ardia um fogo, né, não consumível ali no Monte Sinai, né, e a estrutura do monte, ele se abalava e tremia. E ali o povo ficou com medo daquilo que estava acontecendo, com medo de morrer, porque o povo de Israel era um povo teimoso, né? Um povo que pecava de forma constante, e ficaram com medo ali de morrer. E quando Moisés retornou do monte, pediram a Moisés, né, que Deus falasse com ele e ele falasse com o povo, com medo deles morrerem. E eu penso, irmãos, que embora Deus tenha dito que o povo fez bem em pedir isso a Moisés, eu penso que determinadas coisas que o povo de Israel fez já demonstrava ali a sua falta de sensibilidade espiritual, pedindo que Deus falasse através de um homem, ao invés de falar diretamente ao povo, né, com a sua própria voz, assim como ele falou com Moisés ali no Monte Sinai, e falava com diversos profetas, com diversos homens de Deus, né? E é importante a gente perceber esse tipo de coisa, na minha visão espiritual, esse tipo de erro, né? Porque hoje nós temos o privilégio, né, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos o privilégio de podermos falar com Deus, né, diretamente, através da nossa oração, falando em nome de Jesus, tudo se abre. Quando nós falamos em nome de Jesus, né, o acesso a Deus é liberado, né, a nossa vida, ela se enche do poder do Espírito Santo, e nós falamos com Deus, e nós conseguimos ouvir a voz de Deus. E esse é um grande privilégio, porque tudo aquilo que o povo fez no deserto, tudo aquilo que o povo construiu, né, de dificuldades, né, que eles mesmos construíram na vida deles, Jesus veio, né, e derrubou. Jesus veio e tirou as barreiras, tirou os impedimentos, tirou ali tudo aquilo que atrapalhava o homem de ter comunhão com Deus, né? E isso é tão maravilhoso, irmãos, né? Porque além de Jesus ter se sacrificado ali na cruz para tirar os nossos pecados, Ele nos possibilitou que nós tivéssemos um contato íntimo, próximo com Deus, um contato de pai e filho, aonde nós podemos o quê? Olhar para Deus, que é o nosso Pai, e com todo louvor e todo respeito, pedir orientação a Ele, pedir ali proteção a Ele, tudo aquilo que um pai faz para um filho, orienta, né? Se preocupa, cuida, protege, ensina, né? Deus faz isso nas nossas vidas, né? Muito diferente daquilo que acontecia antes de Jesus Cristo se manifestar ao mundo, possibilitando que, né, tudo aquilo que nós hoje, privilegiado que nós somos, né, possamos usufruir, né, irmãos? Possamos usufruir. E dentro dessa linha, né, de raciocínio que nós estamos falando aqui a respeito, né, do povo de Israel, com medo do seu Deus, com medo de serem ali consumidos, com medo de serem ali, né, completamente mortos ali pela simples presença do Senhor e pelo falar do Senhor, porque os sinais de Deus eram muito fortes, irmãos, no deserto. Os sinais de Deus eram tremendamente fortes,
na época de Moisés ali, por conta da necessidade que o povo tinha naquele instante, naquele momento. E eu gostaria de chamar a atenção para aquilo que Deus fazia e para aquilo que Deus fez. Deus disse através do profeta Jeremias e em diversas outras passagens bíblicas que Deus sempre se preocupou em enviar os seus servos para anunciar ali aquilo que estava errado no meio do povo, aquilo que deveria ser corrigido no meio do povo, para que eles pudessem sim receber todas as promessas de Deus que já haviam sido estabelecidas para o povo de Israel. Não se esqueça que quando Deus chamou Abraão, Deus escolheu um povo através de Abraão e disse que através de Abraão todas as nações seriam benditas, obviamente dizendo a respeito de Jesus Cristo, que veio da descendência de Abraão, Isaac, Jacó, as tribos, tribo de Judá, um dos filhos de Jacó. Jesus foi ali, a sua descendência humana veio de Abraão, ali dos primórdios que Deus estabeleceu ali no chamado de Abraão, e ali naquele instante houve obediência. E é interessante, irmãos, porque quando Deus chamou Abraão, Deus falou assim: sai da tua terra e sai da tua parentela, sai do meio da tua parentela e vai para o lugar aonde eu te indicar, onde eu te enviar. E já aí nós podemos entender e compreender que Deus já tinha um conceito de separação para as nossas vidas. O homem necessita se separar para ter um contato com Deus. Se separar do pecado, o homem precisa se separar de tudo aquilo que influencia a sua vida ou que pode ali gerar consequências danosas para a sua história. Então, quando Deus chamou Abraão, ele já estabeleceu isso: olha, sai do meio da tua parentela e vai para onde eu te mostrar. E é necessário, irmãos, obviamente que nós não estamos pregando aqui que você deve abandonar seus parentes, abandonar a sua vida, mas você deve abandonar, os jeitos, você deve abandonar, as rotinas, você deve abandonar, aquilo que as pessoas que estão ao seu redor estimulam, por não conhecerem Deus ou por não viverem ali a maravilhosa palavra do Senhor. Nós, não temos comunhão com o pecado. A nossa casa deve ser consagrada a Deus. Sua casa, embora você convide parentes, embora você convide amigos, embora você convide pessoas para estarem ali, você não pode abrir mão dos valores de Deus naquele lugar. Você não abre mão dos valores de Deus naquele lugar. Uma vez eu fui numa festa de aniversário na casa de um obreiro da igreja. Chegando lá na festa de aniversário, nós entramos, sentamos ali, começamos a conversar. Tinha outros irmãos lá também, nessa festa de aniversário. E aí, irmãos, tinha os parentes de fora. E os parentes de fora trouxeram bebida alcoólica, trouxeram cerveja, trouxeram isso, trouxeram aquilo, E eu estava ali com outros obreiros, com irmãos da igreja, e essas pessoas assim do lado de fora da casa, tomando a sua cervejinha, conversando e tal. E eu comecei a pensar assim: puxa vida, como isso é possível? As pessoas vão ver os irmãos da igreja aqui, as pessoas vão ver o pastor aqui, O que vão pensar da igreja? O que vão pensar da nossa fé? O que vão pensar da nossa vida, que nós estamos em comunhão com tudo isso, quando na verdade a gente for surpreendido por aquela situação, senão nem teria ido, Para você ter uma ideia, como o homem às vezes erra. Os seus valores cristãos devem permanecer e serem vistos por aqueles que estão ao seu redor.
sob pena, né, de você, quando falar de Jesus, a pessoa, né, olhar para você e falar assim: como você está falando de Jesus, né? Se você bebe, se você traz coisas, né, do mundo aqui para sua casa que vão contra as suas palavras. E nós devemos ficar atentos a tudo isso, irmãos, porque nós somos hoje nós somos os profetas de Deus. Obviamente, homens e mulheres usados por Deus para propagar a glória do Senhor, para propagar a nossa fé, para falar ali daquilo que é correto, para falar ali daquilo que é certo, para proclamar ali a glória do Altíssimo Deus. Então nós temos que nos preocupar com essas coisas todas, para que quando as pessoas simplesmente olharem para a nossa vida, vejam a luz de Cristo, conforme a Bíblia disse, né? Que nós somos a luz do mundo. Jesus falou isso. E a luz do mundo, ela não se mistura com as trevas, ele anula as trevas. A luz do mundo anula as trevas. A luz do mundo aniquila as trevas, apaga as trevas, simplesmente porque a luz, né, por si só, vence as trevas, por conta daquilo que ela simplesmente é, né? Então, sabe, irmãos, nós olhamos para aquilo que Deus tinha interesse em fazer, de que as pessoas ouvissem e dessem crédito, porque os profetas vieram e falaram, os profetas vinham e anunciavam, principalmente Jeremias. Jeremias foi um homem que foi tremendamente usado por Deus para repreender o povo de Israel, né? E Jeremias, ele chegou a ser ali injustiçado, chegou ali a ser apedrejado, chegou ali a ser jogado numa cisterna e teve que ser alimentado por uma pessoa que não tinha se curvado ali, né, aqueles pecados todos, e era fiel a Deus. Nós devemos, em primeiro lugar, dar ouvidos para depois falarmos. Nós temos que dar ouvidos àquilo que Deus está falando, e Jesus, ele falou aqui nessa parábola, dizendo: olha, né, o Senhor enviou os seus servos, o Senhor enviou ali, né, os seus empregados para ali receberem daquilo que era seu, e os homens rejeitaram e mataram aqueles que vieram, receber do seu Senhor aquilo que era devido, né? O homem arrendou as suas terras, os trabalhadores que arrendaram, né, geraram frutos, e parte desses frutos era daquele que arrendou as terras, né? E aí o Senhor daquelas terras falou assim: vou enviar meu filho, porque eles vão respeitar o meu filho. Mas nem assim adiantou, profetizando já a respeito de Jesus, a respeito da vinda de Jesus, que foi ali o momento derradeiro de Deus sobre a humanidade. Fora Jesus não existirá outro. Fora Jesus não existirá outra chance para que o povo de Israel possa, né, ser alcançado pelo poder de Deus e usufruir de tudo aquilo que Deus deixou para as nossas vidas, né? Para a sua vida e para a minha vida. E mais, Deus enviou os seus profetas, Deus enviou os seus mensageiros, e o Senhor falou aqui, né? E eles falavam começando de madrugada, né? Em diversos trechos da palavra o Senhor falou assim: eu enviei os meus profetas, né, para que eles começassem a falar, e eles começavam a falar de madrugada, e mesmo assim não deram ouvidos. E essa história não mudou muito nos dias de hoje, irmãos, porque a grande palavra profética de Deus está na Bíblia. Tudo aquilo que Deus anunciou e falou, né? Tudo aquilo que Deus deseja e exigiu que se cumprisse,
está profetizada na Bíblia e dita claramente para que nós possamos o quê? Para que nós possamos entender e compreender qual é a vontade plena de Deus. Deus teve esse cuidado, né, para que nós pudéssemos ser abençoados na totalidade daquilo que Ele desejava, né? Deus deixou várias vezes a orientação para que a lei dele fosse lida em diversas épocas, né? Em diversos momentos, porque parte das pessoas que estavam ouvindo ou que estariam ouvindo não tinham visto as obras que Deus tinha feito, tanto no Egito, né, abrindo o Mar Vermelho, né, os cuidados que Deus teve no deserto, depois as conquistas das terras, né, que hoje é a nação de Israel, foram todas conquistadas, né, foram conquistas de Josué, que se perpetuam até hoje. Aí você vê ali, né, Gaza, né, hoje que existe um conflito terrível, né, um conflito ali difícil de você hoje, da humanidade hoje compreender, mas Gaza pertence a Israel, né? Gaza pertence ao Deus vivo que deu a Israel, né? E o povo que vivia ali, né, na usurpação do direito de ocupar aquela terra, invadiu Israel, matou bebês, matou mulheres, matou homens, levou cativo ali diversas pessoas, né? E as pessoas não conseguem compreender e entender que os desígnios de Deus, eles estão hoje ainda, né, de pé, né? Os desígnios de Deus permanecem ativos e sempre se cumprirão. E sempre se cumprirão, né? Se você olhar a história do povo de Israel, você vai notar que Deus, Ele, em determinados momentos da história, teve que o quê? Agir de forma difícil de se compreender hoje, nos dias de hoje, aniquilando nações, para que o povo de Israel pudesse conquistar aquilo que já havia sido estabelecido. E existe um motivo para isso. Não é que o teu Deus seja um Deus ruim, não, o teu Deus exige obediência. Ele não aceita que ele seja colocado em segundo plano. O nosso Deus é um Deus que não aceita que as pessoas cultuem outros deuses, põe a sua fé, né, em outras coisas que não sejam o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e as pessoas colocam a sua fé hoje, né, em tudo quanto é situação, colocam a sua fé no homem, colocam a sua fé na água, colocam a sua fé no travesseiro, colocam a sua fé no vento, colocam a sua fé, né, no sol, coloca a sua fé em tudo quanto é situação, da plantinha, né? Sabe, são coisas assim abomináveis para Deus e que o homem não aprendeu. E que o homem esquece, porque o homem está distante dos caminhos de Deus. Nós cremos no Deus vivo. Nós cremos em Jesus Cristo, o Filho de Deus, e é por isso que nós cultuamos e adoramos, e é por isso que nós temos prazer em seguir a sua palavra, porque nós cremos nele, porque nós cremos, né, na palavra profética de Deus, porque Deus enviou os seus servos, seus filhos, Deus enviou Jesus para deixar essa parábola, e Deus depois enviou Jesus. Certa vez Jesus foi entrar em Jerusalém, já próximo da sua morte, e ele lamentou e ele disse assim, né, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que são enviados a vocês. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês debaixo das minhas asas, como a galinha faz com os seus pintinhos, e vocês não quiseram. Um lamento de Jesus.
dizendo daquilo que acontecia, um lamento de Jesus, sabe? Dizendo de uma história que acontecia naquele instante e que acontece ainda nos dias de hoje. Sabe, irmãos, as pessoas, elas nem se esforçam hoje para cumprir a palavra do Senhor. Porque o homem, no seu instinto ao pecado, na sua tendência pecaminosa, ele depende de Jesus, para se arrepender e para pedir perdão a Deus, dizendo: Senhor, hoje eu errei, mas amanhã eu não vou errar mais. Sabe? Mas as pessoas hoje não têm esse cuidado de olhar para Deus e de olhar para a palavra do Senhor e desejar cumpri-la. Começando porque as pessoas não conhecem a palavra, portanto são enganadas pela mentira que o diabo planta no mundo e faz com que as pessoas sigam. As pessoas estão cada vez mais se distanciando de Deus, irmãos. As pessoas estão se afastando de Deus, e como consequência disso, a humanidade está entrando numa época em que nós percebemos que está muito próximo a volta de Cristo. E esse próximo, irmãos, não quer dizer que seja amanhã, e pode ser amanhã, não quer dizer que seja depois da manhã, mas pode ser depois da manhã, mas nós vemos claramente aquilo que Jesus profetizou acontecendo nos dias de hoje. As pessoas acreditando em fábulas, as pessoas se esfriando em relação à sua fé, as pessoas se esfriando em relação ao amor ao seu próximo, Nós estamos vendo a completa destruição espiritual, de diversas nações, inclusive do nosso país, aonde as pessoas que deveriam anunciar o Evangelho estão anunciando seus interesses pessoais. As pessoas que deveriam cobrar das pessoas uma mudança de vida e a santificação, porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. As pessoas, ao invés de cobrarem isso, estão cobrando das pessoas o quê? O dinheiro das ofertas, o dinheiro dos dízimos, estão cobrando das pessoas coisas que sem a santificação e a mudança de vida jamais terão êxito. Se você der, você vai receber. Você não vai receber coisa nenhuma se você não for fiel a Deus. Se você fizer isso, você vai ser abençoado. Você vai ser abençoado se você for fiel a Deus. Ninguém vai roubar aquilo que Deus te dá se você for fiel a Deus. Você vai ter uma vida próspera espiritualmente e materialmente se você for fiel a Deus. Não são por obras momentâneas ou instantâneas que você vai ser abençoado. Você vai ser abençoado se tudo que você fizer, você fizer por amor a Deus. Até ofertar e dizimar. Se você não fizer por amor a Deus, se você fizer por interesse, não vai adiantar nada. Não vai ser recebido pelo Senhor. Não vai adiantar nada, porque não é verdadeiro. É como a oferta de Caim, que não foi recebida pelo Senhor. Ele fez porque fez por fazer, sem desejar, sem sentir, fez por obrigação, e o Senhor rejeitou. A Bíblia diz que o Senhor rejeitou completamente o sacrifício de Caim.
Mas as pessoas, elas repetem coisas, né, que já aconteceram e que trouxeram resultados terríveis para as pessoas, e as pessoas continuam repetindo os mesmos erros, e as coisas terríveis continuam acontecendo, e as coisas terríveis continuam, se manifestando na vida da pessoa, e aí a fé enfraquece, né? Por quê? Porque as pessoas ouvem falar da palavra do Senhor, e as pessoas não veem aquilo se cumprir na sua vida, mas a culpa não é da palavra, a culpa não é de Deus, a culpa é da própria pessoa, que não age segundo os ensinamentos que Deus deu, que não age segundo os ensinamentos que Deus estabeleceu, sabe, irmãos? E eu vou dizer para você de novo, sabe? Na época ali dos sacerdotes, na época que Jesus até veio na terra, antes da sua morte, para que as pessoas não fossem consumidas pelo seu pecado, eles tinham que levar animais ao templo para serem sacrificadas, para que o sangue dos animais fosse derramado, para que Deus não fulminasse as pessoas. E hoje nós temos o privilégio, mais uma vez falando dos privilégios que nós temos, de olharmos para Jesus, nos arrependermos dos nossos pecados, né? E sermos curados, libertos, sabe? Você não precisa fazer nada para que os seus pecados sejam perdoados, a não ser o que haja o arrependimento e a busca de Deus, para que você seja fiel a Deus, e a cada momento que você erra em relação àquilo que você deveria fazer, você olhe para Jesus e fale para Ele que você errou, mas que amanhã você não vai errar de novo naquela situação. E o arrependimento pressupõe mudança, irmãos. Ouça bem, não adianta você pedir perdão a Deus sem que haja arrependimento, porque é falso. Você vai fazer de novo, você vai praticar de novo. O arrependimento faz com que haja mudança, né? Eu me arrependi do que eu fiz, então eu não faço mais. E nós temos que compreender isso, irmãos, porque ninguém consegue enganar Deus. E as pessoas tentam enganar Deus com as suas palavras, com as suas atitudes, então tentam enganar Deus, achando que isso é possível, quando isso jamais será possível. E nós devemos olhar para Deus, sabe, nesse espírito de arrependimento e de dar ouvidos à palavra do Senhor e sermos fiéis ao Senhor, né? E sermos preenchidos pelo Espírito Santo. Hoje em dia, pouco se fala do Espírito Santo nas igrejas, e poucas pessoas têm dons espirituais nas igrejas, e poucas pessoas ouvem a voz do Espírito Santo de Deus nas suas orações, durante as suas orações ou durante a leitura bíblica. Esse é um quadro terrível, irmãos, sabe? Esse é um quadro terrível, nós temos que mudar esse quadro. Nós não podemos aceitar essa situação de pessoas que estão distantes do Espírito Santo de Deus, que é o grande instrumento de Deus hoje para que a nossa vida mude, que é o grande instrumento de Deus para que nós nos aproximemos de Deus e ouçamos a voz do Senhor a todo instante, a todo momento. É o Espírito Santo
que nos fala, é o Espírito Santo que nos faz lembrar, é o Espírito Santo que nos ensina, é o Espírito Santo que faz com que nós guardemos a palavra do Senhor dentro do nosso coração. Conforme disse o salmista, né? Guardei a tua palavra no meu coração, Senhor, para não pecar contra ti, né? Se o homem não tiver a palavra de Deus no seu coração, ele vai pecar muito fácil e vai sair da presença de Deus muito fácil e vai ser frio muito fácil. E nós, sabe, nós que temos essa oportunidade de ainda, né, de ainda ouvirmos a palavra do Senhor, nós temos que aproveitar tudo isso para que, né, a nossa vida seja melhor, para que a sua vida seja melhor. Você precisa ter paz, você precisa ter alegria. E a paz Jesus dá nesse mundo, e a alegria Jesus dá nesse mundo. Você precisa, sabe, nesse mundo de grandes dificuldades e de lutas, né, ainda assim vivenciar as coisas que são de Deus neste mundo. Nós louvamos aqui canções maravilhosas, né, que falavam a respeito daquilo que Deus pode fazer na nossa vida e daquilo que nós devemos ser na nossa vida. As circunstâncias deste mundo não podem abalar a nossa fé. Nós louvamos ao Senhor isso. Nós acabamos de cantar isso. Que as circunstâncias desse mundo não abalam a nossa fé e não vão abalar a nossa fé se Deus estiver no nosso coração. E tristes e amargurados, nós somos iguais enquanto nós estamos alegres e felizes. A fé não muda. A diferença é que nós choramos aos pés do Senhor, pedindo ajuda dEle. E vem o bálsamo, e vem o refrigério, e vem a paz, e vem a alegria. Aonde o Senhor está, há poder. E aonde há poder, há transformação. Sabe, eu olho para a palavra do Senhor, quando eu vejo o Senhor falando coisas desse tipo, meu povo não quis ouvir a minha voz, meu povo me desprezou, né? Meu povo, né, está distante de mim, o meu povo está perdido, o meu povo está sendo destruído, porque falta conhecimento de Deus. O Senhor falou tremendamente isso. O Senhor falou, um espírito, né, um demônio cegou o entendimento do meu povo para que ele não me entenda. Quantos lamentos Deus tem sobre a humanidade e o homem ainda joga a culpa das coisas que acontecem no mundo para Deus, quando na verdade a culpa do que acontece na nossa vida tem muito das nossas atitudes, tem muito daquilo que nós somos em relação a Deus, porque aquele que é fiel vive as promessas, aquele que é infiel vive a repreensão, vive ali, né, momentos em que a palavra de Deus está se cumprindo para que haja correção, para que haja transformação, para que o Deus que não muda, né, consiga ter êxito naquilo que Ele deseja para as nossas vidas. Sabe, você que está me ouvindo aqui hoje, dê ouvidos à voz do Senhor, dê ouvidos ao Espírito Santo, dê ouvidos ao lamento de Deus, aquilo que Jesus falou que está acontecendo, está acontecendo, está acontecendo repetidamente, e as pessoas estão se influenciando por aquilo que está acontecendo no mundo, estão abandonando Deus, estão deixando os valores de Deus, estão agindo como o mundo age, falando palavras que o mundo fala, sabe? Estão abdicando daquilo, né, que Deus prometeu
para viverem as promessas do mundo. E não valeu. Ainda nos dias de hoje, as pessoas olham a parábola do filho pródigo e as pessoas estão vivendo as mesmas coisas, abandonando Deus para tentar viver as coisas que são do mundo, as regalias que são do mundo, e estão acabando comendo comida de porcos. Estão vivendo a dureza deste mundo, o resultado das suas escolhas. Estão vivendo ali aquilo que Deus já falou que iria acontecer. Estão vivendo aquilo que Deus já anunciou que iria acontecer, mas estão vivendo porque saíram da presença de Deus, porque escolheram viver longe de Deus, como o filho pródigo. Como o filho pródigo. E a gente olha a parábola, né? E parece uma história tão bonitinha, mas as pessoas estão vivendo essa história, né? E eu diria para você assim, talvez, né? Talvez se existisse uma igreja, né, naquela época do filho pródigo, né, na parábola do filho pródigo, talvez o filho pródigo ali no seu sofrimento entrasse na igreja e saísse do mesmo jeito que ele entrou. E você, sabe, tenha consciência de tudo isso que nós estamos falando aqui hoje, para que você seja diferente, né? E que você conquiste a salvação. Que você conquiste a salvação. Porque tudo isso que nós falamos aqui hoje, né, vai levar as pessoas para o inferno. O distanciamento de Deus é uma sentença de morte. O pecado é uma sentença de morte. A falta de adoração a Deus é uma sentença de morte. Não amar a Deus sobre todas as coisas é uma sentença de morte. São sentenças de morte que as pessoas estão vivendo, mas não estão percebendo. E a palavra de Deus fala. E a palavra de Deus anuncia. E a palavra de Deus alerta. E a palavra de Deus fala. Mas as pessoas estão achando que a misericórdia de Deus vai ser maior do que a força da sua palavra que rege o mundo. As pessoas estão achando que vão conseguir chegar na presença de Deus no dia derradeiro da sua vida e vão falar assim: Senhor, eu tentei, mas o mundo não me deixou cumprir. Senhor, as lutas não me deixaram cumprir, os meus desejos não me deixaram cumprir, né? E ali, né, o homem vai fazer que nem Adão e Eva fizeram, né? A mulher falou para Deus: a serpente me enganou, Senhor. E Adão falou: a mulher que tu me destes me fez comer do fruto. E as pessoas acham que vão poder fazer a mesma coisa, e vão fazer a mesma coisa, e aí vão receber a sentença de Deus. Longe de mim, expulsos da presença de Deus para receberem as consequências do seu pecado, da sua desobediência, da falta do cumprimento da palavra do Senhor. E Jesus falou que a palavra de Deus se cumprirá até o último tio, né? Mas as pessoas estão ignorando a palavra e vão viver as consequências desta atitude maldita, terrível, que vai levar ao inferno, que é o pior dos castigos que o homem pode ter neste mundo. Viver afastado de Deus perpetuamente, sofrendo, por causa das suas escolhas, por causa ali
do não cumprimento da palavra de Deus nas suas vidas. Do não cumprimento. A palavra de Deus, ela rege o mundo, conforme eu costumo dizer aqui, e toda ela nós devemos zelar para cumprirmos toda ela. Só para nós encerrarmos, irmãos, quando Josué foi chamado por Deus para entrar na terra prometida, para levar o povo a conquistar a terra prometida, Moisés morreu, Josué foi chamado por Deus, ele disse assim para Josué: não se aparte da palavra da minha lei, nela você medite de dia e de noite. Nela você medite de dia e de noite. Um dos conselhos que Deus disse a Josué, aliás, eu acho que foi o único conselho, porque ele só encorajou, disse: seja forte e corajoso, eu estarei contigo, né? Mas não se aparte da palavra da minha lei, nela medite de dia e de noite. Deus deixou um conselho ao povo de Israel, dado através de Moisés, que o povo deveria inculcar a palavra de Deus na mente dos seus filhos. Inculcar a palavra de Deus na mente dos seus filhos, para que eles conhecessem e seguissem ao Deus vivo. Para você ver a preocupação de Deus com o conhecimento, com praticarmos aquilo que Deus fala, porque Deus continua falando, Deus continua tentando, Deus continua alertando, Deus continua anunciando, Deus continua dizendo: olha, não vai acabar bem essa história. Deus continua, dizendo claramente como nós devemos agir. Cumpre ao homem obedecer. Nós não temos escolha, irmãos. Você não tem escolha, de poder ser salvo a não ser pela obediência. A salvação vem pela fé, pela obediência a Deus. Pela fé em Jesus Cristo, pela obediência a Deus. Que você não perca isso de vista, que da sua boca saiam palavras de profetas de Deus. Sabe? Hoje aqui, neste momento, nesse instante, eu estou sendo um profeta de Deus, porque eu estou falando as palavras que saíram da boca de Deus. Você deve ser um profeta de Deus, que vai falar das palavras que saíram da boca de Deus. Deus tem muitos profetas nos dias de hoje. Nós somos esses, os profetas que anunciam aquilo que saiu da boca de Deus. E isso é tão maravilhoso, irmãos. Faça isso. Não se conforme com as pessoas distantes dos caminhos do Senhor, cegas por demônios ou por espíritos que tentam destruir as vidas. Não se conforme. As pessoas hoje não estão se importando mais, com a salvação, O outro lá, não é, se a pessoa não é viciada, se a pessoa, ela não tem ali um pecado, não é um assassino, não é um bandido, não é um ladrão,
Se a pessoa tem uma vida estável, as pessoas não estão mais preocupadas com a salvação. Porque acham, talvez, que ela não precisa de Deus. Nós devemos nos preocupar que as pessoas, sabe, sejam edificadas por Deus, para que tudo aquilo que elas construíram neste mundo, sabe, simplesmente desapareça e elas estejam indo para o sofrimento eterno. Que tudo que nós conquistamos neste mundo, irmãos, vai desaparecer. A diferença é que aquele que é fiel vai receber a recompensa das suas atitudes para viver ao lado de Deus nas mansões celestiais, conforme diz a palavra do Senhor. Tudo que você luta e constrói nesse mundo, uma hora vai sumir. Salomão, ele disse claramente isso nos Provérbios, né? Que a pessoa se preocupa tanto em adquirir riquezas, mas que no fim ela não vai saber com quem vai ficar essas riquezas, ou o que vão fazer com essas riquezas, porque um dia tudo vai se perder. Um dia a nossa vida vai acabar, irmãos, ou pela nossa morte, ou pela volta de Cristo, e a única coisa que vai sobrar a você é aquilo que você fez. E o julgamento de Deus sobre as consequências das suas atitudes. É isso que vai prevalecer. É isso que vai acontecer conosco. Tenha consciência disso. Não se esqueça disso. Viva a palavra. E você será salvo. Viva a palavra. E você vai edificar vidas pela sua atitude e pelas suas palavras, do jeito que você fala. Pode ter certeza, irmãos. Existe um conselho de Deus que muitas vezes eu me lembro, que diz assim, que aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Devemos vigiar e nos posicionar e lembrar da palavra do Senhor todos os dias, né? Todos os dias. Algumas pessoas já viram aqui, né? Eu tenho assim no meu computador uma área onde eu escrevo os versículos que Deus falou muito ao meu coração, mas para mim, quando eu li, aquilo ou me consolou, ou me alegrou, ou me deu ânimo, ou me deixou extasiado, alguma coisa assim. Eu escrevo esses versículos. De vez em quando eu abro lá os versículos e começo a ler. E aí a tristeza vai embora, a preocupação vai embora, né? O desânimo vai embora, por causa do poder da palavra, quando eu vejo aquilo que Deus vai fazer. E eu acredito naquilo que Deus vai fazer. Né? E são muitas palavras maravilhosas que Deus deixou escrito para nós. Muitas promessas que vão se cumprir na nossa vida, com certeza. Você, sabe, se alegre também. E não é um amuleto, irmãos. É um momento que eu preciso ouvir a voz de Deus. E eu abro aquilo lá e começo a ler todos aqueles versículos, para que eu me lembre das promessas que Deus tem para a minha vida. Para que eu me lembre, né, que Ele está presente, cuidando de todas as coisas e de todas as circunstâncias. Para que eu me lembre que o Deus vivo jamais deixará de cumprir a sua palavra. Fique de pé, eu vou orar por você agora.
Fale com teu Deus agora. Peça para o Senhor, neste dia, sabe, alegrar o seu coração, transformar a sua vida. Se comprometa com o Senhor a ser melhor para Ele. Se comprometa com o Senhor, sabe, a mudar aquilo que deve ser mudado por você. Se comprometa com o Senhor. Porque é necessário, irmãos. É necessário todos os dias nós nos apresentarmos diante de Deus para sermos melhores a Ele. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus que tudo pode, Senhor, Deus que tudo faz, Senhor, Deus que transforma as nossas vidas, Deus que nos faz aproximar de Ti, Senhor. Deus Todo-Poderoso, Pai, manifesta na vida do Teu povo que aqui está, Senhor. Enche este povo com Teu Espírito Santo, Senhor. Derrama óleo precioso, Senhor, da glória, Pai, sobre cada vida que aqui está, Senhor, transformando. Ó Deus, enchendo com Teu Espírito Santo. Ó Deus, fazendo com que haja alegria e paz nos lares, Senhor. Fazendo com que, Senhor, da glória, o Teu poder, Senhor, Pai, anule, Senhor, toda a influência satânica daquilo, Senhor, de toda a terra, Pai, que faz com que as pessoas, Senhor, ó Deus, se afastem de Ti, sejam frias, ó Deus, e que andem, Senhor, da glória, Pai, segundo os caminhos deste mundo, Senhor. Senhor, nós queremos mais uma vez, Senhor, Pai, adentrar no Teu rio, Senhor, da glória, Pai. Queremos, Senhor, ser levados pelo Teu rio, Senhor, Pai, porque a Tua palavra diz que aonde esse rio passa, Senhor, a cura. Aonde esse rio passa, Senhor, Pai, ó Deus, a abundância, Senhor, há frutos, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Queremos entrar nesse rio, Senhor, e sermos levados pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, Deus Todo-Poderoso, faz esta obra, Senhor. Ó Deus, permita-nos mais uma vez, Senhor, entrar na Tua presença, Senhor, para Te adorar e para Te cultuar, Senhor. Permita-nos, Deus, ó Senhor dos exércitos, Pai, ó Deus, sermos pessoas que agradam a Ti, Senhor. Sermos pessoas, Senhor, que cumprem fielmente a Tua palavra, porque Tu és Deus verdadeiro, Senhor. Tu és Deus, Senhor, que zela pelo cumprimento da Tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a Tua igreja, eu abençoo este povo que está aqui reunido, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus, meu Senhor, graças a Deus.